A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 23. Está escrito assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém, amados? Eu quero meditar com você que parou para ouvir mais uma vez essa mensagem do Senhor. Ela é muito gratificante se nós amarmos a nossa alma e desejarmos que a nossa alma ocupe um lugar de honra diante de Deus, um lugar em que nós desejamos estar na eternidade. Porque, amados, nós vemos hoje em dia tantas pessoas envolvidas em tantos cargos ou posição dentro de uma religião, de uma instituição, ou mesmo na sociedade, que não se preocupa tanto com essas coisas que Jesus ensinou, do que com as regras externas de uma ética, né, que faz com que as pessoas olhem e vejam eles como se estivessem ocupando uma posição de honra. Meus amados, hoje nós precisamos meditar e buscar conhecer cada vez mais o coração do Senhor. Não é tão importante aos olhos do Senhor que nós conservemos as regras, ou nós conservemos as nossas atitudes, os costumes que nós temos para entrar ou na presença dele, ou até mesmo a maneira que nós vivemos de uma forma religiosa. Deus, ele não está preocupado com essas coisas, mas ele coloca um posicionamento diferente do que no passado, onde o homem caminhava com a ética da lei. Hoje nós devemos trazer a ética para dentro do nosso coração. Nós devemos permitir que o Senhor purifique aquilo que está dentro do nosso coração. Porque, meu amado, nós vemos Paulo, uma vez ele falou assim: quem vai tirar do meu corpo essa morte? Porque ele conseguia ver que no coração dele tinha tanta maldade ainda, tinha tanta coisa errada dentro dele, e ele não conseguia se purificar por si mesmo. Então ele confessou: o mal que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. Eu prometo não fazer o dia de amanhã, mas estou fazendo. Não é assim conosco muitas vezes?
a partir de amanhã eu não faço mais isso. Ou essa é a última vez que eu vou praticar tal ato. Eu não vou cometer mais essa imundícia. Mas no dia seguinte, ou logo uma semana depois, está praticando as mesmas coisas, se não piores ainda, porque um abismo chama outro abismo. Mas nessa manhã, Deus veio trazer essa palavra para que nós possamos meditar, porque o Senhor nos chama a ter vigilância ao nosso coração. E nós podemos avaliar o que está dentro de nós. Nós podemos orar e pedir para o Senhor iluminar a nossa própria alma e nos mostrar de fato como nós estamos na presença dele. O Senhor, ele pode nos trazer entendimento que nós ainda não temos, ou que aquela luz ainda não brilhou o suficiente para mostrar que nós somos pecadores e nós necessitamos da graça de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa justificação diante do Pai, para nós não sermos condenados com o mundo. Então, meus amados, não é as regras exteriores de você ser uma pessoa católica, uma protestante, um adventista, um batista, um assembleiano, não importa o nome da placa onde você se reúne, não importa o cargo que você tem lá dentro, não importa a posição que você ocupa lá dentro, não importa se você é obediente às regras da sua instituição, se você não for obediente àquilo que Deus mostra dentro das Escrituras que nós devemos obedecer, e nós devemos nos arrepender pelos pecados que nós cometemos e pedir que Ele mude esse quadro, mude essa situação, fazendo como Paulo, nos confessando a Ele: Senhor, tem piedade e misericórdia de mim, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, e tenho consciência que eu não quero esse mal, e que isso que eu pratico é um mal que vai me levar a uma destruição, a condenação, eu vivo praticando e não tenho força para mudar a mim mesmo. Amados, eu vou contar um testemunho para os irmãos de uma passagem na minha vida que foi a misericórdia do Senhor, não foi meus esforços, e não foi a religião, e não foi também as regras da instituição que eu frequentava. Quando eu me converti, eu vim de um mundo totalmente diferente da vida que uma pessoa que caminha com Deus deve ter. Eu era uma pessoa sem Deus, eu vivi sem a luz do Evangelho até os meus 26 anos de idade. Não conhecia as Escrituras, não conhecia as leis de Deus, e mesmo quando eu comecei a frequentar, eu ainda não sabia muitas coisas, porque nós só crescemos quando nós tiramos de nós as trevas da ignorância e trazemos para nós o conhecimento da verdade. Por isso é tão importante nós conhecermos a verdade e buscarmos a verdade, porque é na luz do entendimento que nós conseguimos nos achegar a Deus e pedir a Ele misericórdia. Eu fumava naquela época, eu fumava muito. Eu cheguei a fumar 2 cartelas de cigarro por dia. E eu fumava tanto que se eu não tivesse cigarros em casa para eu fumar antes de dormir, eu não conseguia dormir. E numa noite dessas em que o cigarro acabou e eu não tinha, eu saí de casa tarde da noite e fui buscar cigarro. Quando eu cheguei em casa, que eu fui entrar para minha garagem, o carro morreu na calçada.
entre a rua e a garagem, bem em cima da calçada, o carro morreu e ele não ligou mais. Eu saí daquele carro, fiquei aquele sentimento dentro de mim que não sabia o que fazer, e por outro lado vinha aquele sentimento de culpa, porque eu fui buscar cigarro aquela hora e eu estava naquela situação difícil, e eu comecei a clamar o Senhor. Eu falei: Senhor, me fala o que está acontecendo, por que que eu voltei a fumar, porque eu tentei parar com a minha própria força. Eu tentei parar com os meus esforços e não consegui. Eu até consegui alguns dias, mas agora eu estou de novo aqui, novamente no vício. E ali eu estava deprimida um pouco por essa situação, que eu me sentia impotente. Eu me sentia sem força para me levantar. Então, entrou na minha rua um carro, eu lembro, há muitos anos atrás, era um Fusca branco, e eu morava numa rua sem saída. O carro entrou, ele deu meia volta no balão no final da rua. Quando ele estava voltando, eles me viram eu ali na calçada, do lado do carro parado, e eles pararam o carro, perguntaram para mim como eu faço para ir para tal cidade. Eu expliquei para eles mais ou menos como que eles iam pegar a rodovia, e ele agradeceu. Quando eles estavam saindo, porque estavam em 2 dentro do carro, eles pararam o carro. Eu vi que ele estava parado, meditando, olhando para o alto, olhando assim, parece que ele ouvia algo. E ele olhou para mim e falou assim: o Senhor manda te dizer que quando a nossa alma se abate, ou melhor, quando o nosso espírito se abate, a alma volta a fazer a vontade do corpo. Quer dizer que não adiantava eu tentar sair de um vício, de um pecado, se o meu espírito estava abatido, sem se alimentar. Então, nesse dia de hoje, Deus quer falar com você essa parábola. Deus quer que você ouça a sua voz, que você abra os seus ouvidos, mas abra também o seu coração, porque Deus tem uma palavra profética para te dar nessa manhã. Fortalece o teu espírito, diz o Senhor. Busca a mente, diz o Senhor. Fortaleça na força do meu poder, é que você vai sair dessa situação difícil que você vive. É que você vai conseguir sair do seu pecado. É na força do meu poder que você vai conseguir transformação na sua alma, que você vai conseguir se purificar, lançar fora tudo aquilo que faz com que você fique prostrado, sem forças para caminhar. Porque era assim que eu me sentia, e Deus, Ele veio na minha vida falar aquelas coisas. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a ler as escrituras, comecei a buscar conhecimento, comecei a dizer para o Senhor que eu o amava e que eu precisava dele. Até que um dia eu parei, meditei na situação que eu continuava fumando. Então eu tive um sentimento no meu coração, um sentimento de arrependimento. Eu realmente ouvi aquilo como algo pecaminoso. Então eu falei com Deus: Senhor, eu gosto de fumar. Eu gosto do pecado que eu estou praticando. Eu gosto de viver com esse pecado em mim. Eu não tenho forças para tirar ele de mim. Eu não posso deixar esse pecado se eu ainda gosto dele. O Senhor pode tirar do meu coração o prazer que eu tenho de fumar? O Senhor pode tirar do meu coração o prazer que eu tenho nesse pecado?
Graças a Deus o Senhor ouviu a minha oração, porque o Senhor me libertou do cigarro, o Senhor me libertou dessa fraqueza. E amados, por esse caminho de arrependimento e confissão, é que eu percebi que todas as demais impurezas da minha alma poderiam ser purificadas dessa maneira. Eu confessando, eu me arrependendo e pedindo para o Senhor tirar de mim o prazer pelo pecado. E graças ao Senhor Ele ouviu. Então, amados, essa palavra, ela vem nos mostrar que não é o que comemos, o que bebemos, que traz o mal para dentro de nós. Não, o mal está dentro de nós. Porque quando nós geramos o pecado, quando nós praticamos o pecado, é porque ele já está dentro de nós, no nosso coração, primeiro. Então, o Senhor, Ele fala, e nesse dia Ele disse assim para os seus discípulos: assim também vós estáis sem entendimento, assim também você que parou para me ouvir está sem entendimento, que esse pecado que você tem, essa fraqueza da sua alma, essa maldade no seu coração, essa mentira, esse posicionamento errante está em você. Não é as circunstâncias externas que gerem-se você. Não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa da sociedade, não é culpa das circunstâncias que você viveu, não. É culpa do pecado que habita em você. Você tem que reconhecer que você tem um pecado que precisa ser anulado a força dele, que precisa ser extirpado dentro de você. E homem nenhum pode fazer isso por sua própria força. Ele precisa do Senhor. Ele precisa render ao Senhor a sua vida. Ele precisa confessar. Então Jesus, ele fala, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Preste atenção nos pensamentos que você está tendo em relação às pessoas em sua volta. São pensamentos de paz? São pensamentos bons? Dos maus pensamentos surgem pecados de dissoluções, de brigas, de iras, de invejas e tantas outras coisas que nós vemos. Também ele fala que do coração dos homens saem os adultérios. Você pratica o adultério, você está traindo alguém, você não consegue ser fiel, você não consegue manter uma fidelidade no seu coração, é dentro de você que está a maldade. Não culpe a sua esposa ou o seu esposo. Não fique procurando pessoas para você colocar sobre elas a sua própria condição de vida. Não, você está cometendo esse pecado porque você está tendo prazer nele. Porque você está tendo a concupiscência dentro de si mesmo. E você precisa confessar isso diante de Deus. Ele fala sobre prostituições. Por acaso você tem se prostituído? E prostituição aqui, amados, não é só prostituição física. Não, prostituições na fé. Tem pessoas que têm trocado o Senhor, deixado o Senhor, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, para seguir outros deuses, para seguir ídolos, para seguir a moda e tantas outras coisas. Isso é prostituição. Amados, talvez nós nunca vamos cometer ou nós cometemos homicídios, mas também o homicídio, quando uma pessoa pratica, é porque aquele mal está dentro dela e precisa ser extirpado,
precisa da ação de Cristo. E também o Senhor fala que os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males provêm do coração do homem, do meu coração, do seu coração e do coração de toda a humanidade. Existe o pecado desde quando Adão pecou. Então nós já nascemos com esse pecado dentro de nós, e nós precisamos reconhecer que nós só precisamos aceitar a Jesus Cristo, que Ele entre na nossa vida, porque só Ele pode nos purificar desse mal. Jesus Cristo, Ele veio para perdoar a humanidade, para purificar a humanidade do pecado e para dar à humanidade uma nova vida, quer dizer, transformar uma vida pecaminosa para uma vida saudável, uma vida plena, uma vida com a verdadeira alegria e felicidade que Deus quer que você tenha. E amados, isso é uma batalha, isso é uma luta diária, é uma luta que nós devemos acordar, levantar e já invocar o Senhor e pedir que Ele nos coloque as vestiduras, sabe, de Deus, as armaduras de Deus, porque é uma guerra, é uma batalha contra a nossa própria carne, contra a nossa própria alma e as nossas próprias concupiscências. E nós temos que vigiar o tempo todo, estar preparado. Nós temos que estar com os nossos lombos cingidos, quer dizer, preparado para a batalha, preparado para guerrearmos contra o mal, estarmos preparados para enfrentar os desafios que nós vamos passar durante o dia. Porque ninguém sabe, amados, como vai ser o seu dia. Ninguém sabe se vai passar alguma tentação ou não, se vai ter alguma situação ou não, mas nós podemos nos preparar de antemão, entregando a nossa vida ao Senhor, pedindo a Ele que nos proteja, que nos guarda, pedindo a Ele que seja conosco, pedindo a Ele que abra nosso entendimento, traga luz, traga compreensão, traga discernimento espiritual para nós compreendermos o Espírito que fala conosco, à nossa volta. Nós precisamos, amado, pedir a Deus, transmitir a Deus a ideia que de fato nós queremos mudança, nós queremos transformação. É esses que buscam e clamam de coração sincero e puro que o Senhor busca para si. Não são os religiosos. Veja que Jesus, ele não teve problema nenhum com os pecadores, mas ele teve problema com os religiosos. E a esses, o Senhor Jesus os chamou de hipócritas, porque eles viviam mantendo a aparência e não reconheciam os próprios pecados que eles carregavam e as necessidades que eles tinham de um Salvador. Eles não reconheciam a necessidade que eles tinham de uma intervenção divina na vida deles. Hoje, meu amado, Deus quer falar com você. Se você está numa situação difícil, que você não consegue sair, alguma fraqueza, alguma tentação, clame a Deus. Entra na presença dEle com ousadia, debaixo do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz para te salvar. Entra sabendo que você está debaixo de uma aliança que Ele fez. E Ele nesse momento convida você para você aceitar essa proposta que Ele te faz. E você o aceitá-lo e recebê-lo no seu coração como o seu único Senhor e Salvador. Então, olhe para Ele como algo excepcional, como se fosse a sua
tábua de salvação nesse mar de mundanismo, nesse mar pecaminoso que nós vivemos. Nós precisamos do Senhor. Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Então, busca de Deus, né? Peça para Ele que você está pronto para recebê-lo no seu coração. Peça a Ele para entrar, confessando a Ele os seus pecados e confessando que você não consegue sair dos seus pecados se Ele não intervir na sua vida e te ajudar com a força do poder que Ele tem. Não conte com a força dos seus braços, conte com o poder de Deus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Pensa na sua família, pensa naqueles que te amam, pensa no seu futuro, pensa em tudo de bom que você pode viver e ter ainda nessa vida andando na presença de Deus. Você vai ter uma vida de paz e feliz nesse mundo e além desse mundo, você terá uma vida eterna num lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, mas haverá alegria no Espírito Santo. Hoje o Senhor, Ele veio te chamar, Ele veio falar para você, se você tem uma vida religiosa, se você está acostumado a ir todos os domingos na igreja, se você está acostumado a fazer serviços dentro da instituição, mas o seu coração não está purificado dessas coisas, volte-se imediatamente e se arrependa. Peça para o Senhor te salvar, peça para Ele purificar o seu coração, para que você seja livre do seu pecado, para que você seja livre de uma condenação. Porque muitos estarão na presença de Deus e vão falar, Senhor, Senhor. E o Deus, Ele vai responder, afasta de mim porque eu não te conheço. Como, Senhor, o Senhor não me conhece? Eu batizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu servi em seu nome, e o Senhor vai te dizer, eu não te conheço. Sabe por quê, amado? Porque em Deus não há pecado. Deus é santo e Ele quer que você seja santo como Ele é santo. Então é um processo que dia a dia nós devemos pedir para Ele ir nos purificando, nos santificando a cada dia. E a cada dia basta aquele mal que Deus te mostrar. Ele está te pedindo hoje que você deixe um vício, entrega o seu vício e peça a Ele transformar seu coração, tirar o desejo por esse vício. Amanhã Ele vai te pedir que você abandone uma corrupção. Da mesma forma, confesse a Ele e confesse que você tem vivido dessa forma e que você deseja sair dessa situação. E Ele vai te livrar dia a dia. E de glória em glória, você vai ser uma nova criatura, você vai ser um novo homem. Não seja religioso, seja filho de Deus na terra. Amém, meu amado? Deus seja louvado. Eu quero orar por você nessa manhã e orar por mim também, porque todos os dias o Senhor vem nos converter. Todos os dias o Senhor vem mostrar para nós que nós precisamos nos achegar a Ele para sermos purificados, para sermos lavados. Amém? Pai Celestial, eu oro nesse momento para que o Senhor visite o coração dessa vida, Senhor, dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Senhor, nós pedimos que purifique-a dos seus pecados, que o Senhor a santifique, que o Senhor dê a ela, Pai, libertação de todo desejo carnal, de toda concupiscência, Pai, da sua carne, para que ela possa ser de fato purificada, que ela possa ser, ó Deus, transformada, Senhor, e seja
uma pessoa digna de entrar no teu reino. Senhor, prepara a minha alma também, prepara a alma dos meus filhos, da minha casa, da minha família, do meu esposo. Senhor, entra na nossa família, entra na casa desse que parou para me ouvir, dessa que parou para me ouvir, e está clamando, pensando, meditando na vida dos seus entes amados e queridos. Ó Deus, entra com providência, entra com libertação, entra com salvação, entra, meu Senhor. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, nós reconhecemos que precisamos da Tua santidade em nós, da Sua virtude em nosso coração. Assim, Deus, nós te pedimos, arranca da nosso coração aquilo que é mal diante dos teus olhos, Senhor. Nós confessamos que não queremos praticar o mal, mas praticamos porque não temos força de ser diferente. A nossa natureza é má, Senhor, assim como Paulo pediu e clamou a Ti, e reconheceu que o Senhor era o único que podia libertá-lo da morte, do pecado que havia nele. Nós também nessa manhã queremos confessar: livra-nos, Pai, do nosso corpo, de toda morte espiritual por causa dos nossos pecados. Arranca, Senhor, o nosso pecado e vivifica-nos. Traga vida, Senhor, traga vida, Pai, hoje. Traga vida amanhã, traga vida enquanto nós vivemos. Nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida para fazer uma transformação segundo o seu coração. Ajuda nós a praticarmos o bem, ajuda nós a fazermos o bem, ajuda nós, Pai, a dar honra a quem necessita de honra, Pai, a quem precisa, a quem nós devemos dar honra, Pai Celestial, e nós devemos honrar a Ti em primeiro lugar, nós devemos honrar a Tua palavra, nós devemos honrar, Pai, a nossa casa, nossa família. Nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Ó Senhor, venha trazer honra ao nosso coração, Pai, para que nós possamos honrar. Ó Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados e pedimos que o Senhor entre com providência, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.